Olá pessoal, continuando nossa série de vídeos sobre manutenção produtiva total, TPM, e na segunda parte sobre manutenção autônoma. Então, a manutenção autônoma indo para a etapa 3. As duas etapas a gente viu no vídeo anterior e agora vamos para a etapa 3. O objetivo é preparar os padrões provisórios para a manutenção autônoma. Padronizar as rotinas de limpeza. A atividade vai ser definir os métodos e padrões e as frequências e os responsáveis por essas limpezas. Vamos também capacitar a equipe então para aprofundar o senso de ordem e organização. É isso que a gente espera da equipe. Segundo, facilitar o trabalho das inspeções e o aumento da confiabilidade. Aplicar os controles visuais, ou seja, eu quero que facilmente se identifique o nível de óleo, eu quero que facilmente se identifique se a posição de trava do parafuso da porca está na posição adequada, eu quero saber se o filtro já está sujo ou não. Então, controles visuais fáceis e simples de acompanhar. A capacitação consiste em aprender o uso e desenvolvimento desses controles visuais. Entendeu? O que é o certo, o que é o errado, onde estão esses controles visuais também. Depois, estabelecer metas para os tempos de execução. Quais são os tempos exatos para a execução de cada uma atividade? Quanto demora uma inspeção? Quanto demora uma limpeza? Otimizar ainda mais as atividades críticas. Então, eu já classifiquei quais são as atividades mais críticas, tanto locais de difícil acesso como fontes de sujeira. E agora estou trabalhando para minimizar o tempo de limpeza e inspeção desses pontos. Adquirir o hábito de autodesafios, ou seja, a pessoa colocar na sua mente o projeto Kaizen para a sua vida, assim. Tudo pode ser melhorado, melhoria contínua. Eu fiz bem, muito bem hoje, e amanhã eu posso fazer um pouquinho melhor ainda, e depois um pouquinho melhor. Padronizar a rotina de lubrificação, definir métodos, padrões, frequências, tipo de lubrificante, deixar bem claro, lubrificante sempre é um fator de ganho quando se organiza dessa maneira. Você revê se você está usando o lubrificante corretamente, na quantidade correta, está armazenando corretamente, os pontos de lubrificação estão limpos, estão bem identificados. Então tudo isso ajuda bastante. Conhecer os conceitos de lubrificação e desenvolver essas habilidades. Conhecer os conceitos de lubrificação também é importante, entender para que serve o lubrificante. Não é tudo igual. Facilitar o trabalho de lubrificação, aumentando a confiabilidade, você vai diminuir o desgaste, aumenta a vida útil do equipamento, então você está justamente aumentando a confiabilidade. Aplicar controles visuais, aprender o uso e desenvolvimento de controles visuais, reduzir o tempo total usado para limpeza, inspeção e lubrificação. Já que você já fez a rota, reviu a rota, organizou a rota, agora vamos otimizar esse processo. Unificar as rotinas, otimizando esses deslocamentos, evitar deslocamentos desnecessários e reforçar o senso de melhoria através da organização. Quanto mais organizado, melhor vai ser os nossos trabalhos. Na etapa 3, é questão de apertos, de lubrificação, de limpeza, ajustes. É isso que vai ser realizado. Dentro dessa preparação dos padrões previsórios da manutenção autônoma, só entender que padronizar é estabelecer de forma clara como a atividade deve ser realizada, de modo a garantir que esta atividade não tenha desempenho inferior ao que já foi estabelecido. Reunir pessoas e discutir os procedimentos até encontrar aquele que seja o melhor para a realização da tarefa. Treinar as pessoas para assegurar que a execução esteja de acordo com o que foi
consensado. Beleza, é isso que se busca no padronizar. O padrão provisório pode ser nesse aspecto aqui, ó, padrão manutenção autônoma, tem que melhorar aqui. Linha, qual equipamento, as informações para caracterizar o setor que emitiu a norma dos resultados, põe a ilustração, põe um número sequencial, item local ou tag, qual a norma estou usando como limpeza, inspeção ou lubrificação, qual o método que está sendo utilizado, providência para a normalidade, o que eu faço, se tiver alguma anomalia, qual o tempo para isso, qual a frequência, qual o turno que vai fazer, é diário, semanal, mensal, quem é o responsável. Então você cria um padrão provisório e começa a aplicar. Dentro desse padrão, a ilustração, colocar um desenho ou uma foto desse local. O número é o tag. O item, a identificação nominal do local, especificação do padrão de norma. Então todos os dados referentes para esse controle de um padrão inicial, padrão provisório, que depois de um tempo de uso você vai perceber, eu preciso melhorar, dá para melhorar esse padrão também. E se espera isso. E uma coisa muito importante dessas 3 primeiras etapas. Com relação à limpeza inicial, a eliminação de fontes de difícil acesso, locais de difícil acesso e fontes de sujeira e os padrões provisórios. Aqui eu vou criar um padrão inicial de limpeza, depois um padrão inicial de lubrificação e um padrão provisório de limpeza e lubrificação. Então eu faço um inicial para dar o start no processo e depois faço um provisório, que nos próximos passos você vai revisar também. O que vai acontecer, e isso tem que ter muita ciência, com a deterioração encontrada? Num primeiro momento, estou fazendo a limpeza, eu vou encontrar muito, mas muito problema. Que com o tempo, à medida que eu vou fazendo meus padrões de limpeza, a tendência dela é diminuir. Então, isso você tem que ter consciência, porque quando você está achando todos esses defeitos, está consertando esses defeitos, parece que o custo da tua manutenção também vai aumentar. Mas é até você ajustar essa curva. O próximo passo, os fontes de sujeira e locais de difícil acesso também, eles vão crescendo. Vão crescendo que você vai encontrar todos eles, vai classificar eles. À medida que você vai melhorando os teus padrões, eles vão sendo eliminados. Você vai conseguindo conciliar o teu trabalho, eliminar essas fontes de sujeira e locais de difícil acesso. Da mesma forma, o tempo para limpeza. Que o tempo para limpeza vai começar lá em cima, porque tem muita coisa para limpar e você não tem um padrão bem estabelecido. É um padrão inicial que você faz, vamos limpar tudo, vai levar muito tempo. À medida que o tempo vai passando e você vai entendendo e sujando menos o equipamento, porque você está eliminando as fontes de sujeira e os locais de difícil acesso, a limpeza vai ficando cada vez mais simples e acertada. E o tempo de lubrificação da mesma maneira. Começa um tempo longo, porque você está aprendendo com isso, novos pontos que foram identificados, você ajusta esses pontos para a ergonomia na hora de lubrificar também ser mais adequada e com o tempo ela vai cair também. E o nível de habilidade do operador, que é isso que se espera, ele vem numa crescente à medida que os passos estão sendo implementados. Isso é notório, isso é um ganho intangível no começo, você não tem como mensurar isso, mas essa apropriação da habilidade do operador vai reverter em ganhos produtivos em um futuro próximo. Aí vem padronização das atividades da manutenção autônoma. Então vou padronizar essas ações.
Vou controlar os 3 fatores chaves da prevenção da deterioração, que é limpeza, lubrificação e aperto de parafusos. Coisas simples, mas fazem toda a diferença. Se eu consigo manter o ambiente limpo, a máquina bem lubrificada, e eu consigo apertar os parafusos que vão afrouxando durante o processo, cara, eu estou indo para o caminho certo. Elaborar o procedimento de padronizados para os serviços rotineiros de limpeza, lubrificação e inspeção. Então o operador tem que participar disso. Detectar a importância do trabalho de equipe, papel de cada um no grupo tem que ser destacado. Estudar as funções básicas e a estrutura do equipamento. As decisões têm que ser firmes e a adesão tem que ser total. Toda a equipe tem que seguir esses padrões. Todas as equipes vão ser responsabilizadas pelo cuidado do equipamento e vai ser cobrado isso com firmeza. Elaborando e revisando os seus pontos a destacar. Elaborando e revisando seus próprios procedimentos, os operadores aprendem que da mesma maneira que o pessoal da manutenção, eles devem definir, implementar e assumir as suas próprias decisões de manutenção. Ou seja, eles vão conhecer a máquina, se responsabilizar pela máquina e acionar a manutenção quando a coisa for crítica. E quando for coisas simples, eles conseguem resolver. E quando for uma incógnita, ele sabe como comunicar uma anomalia para a manutenção. Ele não vai resolver todos os problemas, ele não vai fazer manutenção de toda a máquina. Mas se ele conseguir identificar essa anomalia e repassar para o pessoal de manutenção, isso é fantástico. Você ganha um tempo tremendo. E a assertividade na tratativa da manutenção melhora também. O quinto passo é desenvolver as habilidades de inspeção geral. Então, como que funciona isso daqui? Os procedimentos simples para lubrificação e inspeção vão ser escritos e colocados para rodar. Aprender a identificar as condições de desempenho ótimo dos equipamentos, saber o que é certo, o que é errado, o que tem anomalia, o que não tem. Trabalhar conjuntamente com o pessoal de manutenção para desenvolver as habilidades de manutenção e prevenir deterioração. Isso pode ser através de lições ponto a ponto, alguns treinamentos rápidos e objetivos sobre alguns pontos específicos. Efetuar a inspeção geral do equipamento para detectar partes gastas e danificadas e assim aumentar sua disponibilidade, ela não ficar parando a todo momento. Modificar o equipamento para facilitar a inspeção de manutenção, trabalhando com a mantenabilidade, ou seja, a facilidade de se executar a manutenção. É aquela questão de colocar uma placa de acrílico ou policarbonato, onde tem uma tampa cega para você inspecionar dentro da máquina sem precisar desmontar. Desenvolver espírito de grupo, aprendendo com as pessoas mais experientes. De novo, voltando àquela questão do grupo, do conjunto. O TPM é todo mundo trabalhando num mesmo viés. Pontos a destacar: os operadores aprendem a administrar e manter seus equipamentos através de estudo de instrução, melhoram as suas habilidades através de práticas, avaliam seu nível de competência através de testes. Então ele vai tendo um crescimento sobre o conhecimento do equipamento e as suas habilidades de como tratar aquele equipamento para ter o melhor resultado dele, a melhor produtividade do mesmo. 6. Conduzir a manutenção autônoma. Utilizar com eficiência o checklist. Então ele já está seguindo o checklist, os procedimentos. Aumento da disponibilidade operacional. Elucida as condições de anormalidade, ou seja, ele consegue identificar o que é anormal, o que não. Ele reconhece a operação correta e a operação incorreta do equipamento, então ele sabe como deve ser operado. Torna-se autônomo, elaborando seus próprios checklists. Então ele tem capacidade, já foi treinado, tem capacidade e habilidade para escrever os próprios checklists da operação.
Os membros do grupo, ponto a destacar, são avaliados sobre seus conhecimentos e atuação nas inspeções. No sétimo passo é organizar e administrar a área de trabalho. Assegurar a qualidade e a segurança. Então, vai aumentando o nível de responsabilidade sobre eles. Ele padroniza as quantidades e a estocagem das peças no processo, ou seja, já está refinando a tratativa não só da máquina ele já conhece, ele que mantém, ele inspeciona. Agora ele começa a abrir os olhos, o meu processo também, se a peça chegar desse jeito, daquele jeito, melhora aqui para mim, e ele consegue comunicar isso. E no próprio sistema TPM há um caminho criado para que ele comunique e alguém ouça. Que às vezes o operador tem esse viés de comunicar e propor melhorias, só que não tem canais na empresa para que ele seja ouvido. E ele fala para a pessoa errada e pode morrer ali a ideia e fica do mesmo jeito. O ponto a destacar, esse passo força a padronização das normas de controle e melhoria dos padrões e o uso de controles visuais para facilitar o gerenciamento da manutenção. Controles visuais sempre. E o 8, empenhar-se para o gerenciamento autônomo, que é dedicar-se às melhorias que permite alcançar as metas da empresa. De novo, no mesmo espiral do conhecimento, agora o nível de compreensão é maior do operador. Ele conhece a máquina, conhece a lubrificação, conhece como ela deve ser operada, sabe o que é uma anomalia ou não, já dá uns pitacos, ele entende o processo, como que fica melhor, e agora ele está pensando em melhorias ainda mais refinadas. Ou seja, o Mato Grosso já foi cortado, o Mato Alto, e agora ele está fazendo paisagismo dentro do seu processo. Então é no tato mais fino. Ele consegue efetuar reparos simples. As atividades dos operadores são monitoradas para que sejam consideradas de acordo com as metas da empresa. Através do passo 8, opera-se com lucratividade. Aqui nós vamos já ter um desempenho muito maior. Lembrando que o operador está autônomo, mas não solto. Tem os controles, tem o gerenciamento em cima dele, tem a gestão à vista em cima dele. Então ele não está por conta, mas ele já tem autonomia para muito. E agora, para a gente entender um pouco dos resultados esperados nessas 7 etapas, é a seguinte. Primeiro, é a limpeza. Vai ter um volume muito grande de limpeza e de quebra de máquina no começo. E com o tempo, essa quebra tem que chegar a zero. Chegando no 7º passo, a quebra tem que ser zero desse equipamento. Porque o operador conhece o equipamento, ele sabe o que é uma anomalia, ele tem canais de comunicação, ele limpa, ele inspeciona, ele faz os reapertos, faz a lubrificação. Então, a quebra do equipamento será zero. Pode parar para reparar algum defeito que o equipamento tenha. Defeito é uma vibração, um aquecimento, um ruído estranho. Aí ele vai planejar a manutenção, mas quebra, zero. Então, é isso que nós estamos falando. Começa aqui com 100% no nível de quebra do equipamento. A partir da etapa 4, isso daqui já cai para 10 a 20%. E chegando na 7ª etapa, essa quebra tem que ser zero. A confiabilidade do equipamento, ao contrário, ela vem aumentando ao longo das etapas da manutenção autônoma que são implementadas. E a parceria grande que se tem na manutenção autônoma é entre a manutenção, equipe de manutenção e equipe de operação. Esses dois grupos têm que trabalhar junto. E assim fechamos mais essa
etapa da manutenção autônoma, do pilar manutenção autônoma. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre algumas ferramentas, lição de um ponto, as próprias reuniões, os cartões também que são utilizados, para a gente saber qual é a rotina dessa aplicação. Até lá!